este conjunto no nome santo de Jesus. Esse tema ele é bastante interessante, bastante sugestivo, bastante forte, aonde eu acredito que aqueles que receberão essa oportunidade de trazer a mensagem nos outros dias, no sábado e no domingo, também falarão bastante sobre este tema. E acredito eu que nenhum desses dias será mensagem repetida. O texto vai ser o mesmo, mas Deus ele falará de forma diferente. Quando a gente pegou esse tema para estudar, nos veio diversas coisas que a gente poderia falar sobre este tema, né? Poderia trazer para a vida dos nossos jovens adolescentes. Surge em nossa mente formas de trazer a mensagem de forma mais eloquente, de forma mais simples, para que os adolescentes entendam. Só que, no mesmo instante que eu pensei dessa forma, o Espírito Santo falou no meu coração. Aleluia. Irmãos, eu fico muito à vontade com o Espírito Santo. Eu gosto de... As lágrimas vêm, mas é a presença de Deus na minha vida. Aleluia. E o Espírito Santo, ele falou aos nossos corações que a mensagem é dele. Eu não preciso mudar o jeito de falar para agradar a adolescente, agradar a irmão A ou B. Eu simplesmente preciso falar aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Então, se você está aqui nessa noite, com seu coração aberto, ouça o que Deus tem colocado nos nossos corações nessa noite. A mensagem básica, ela está no versículo 22. Mas eu gostaria de fazer uma retrospectiva a partir do capítulo 5 de Mateus. Porque isso vai falar muito para nós chegarmos até o capítulo 6, versículo 22. O capítulo 6, versículo 22, ele traz ali o cume da história, o ápice para a nossa festividade. Mas eu gostaria de antes falar um pouquinho do capítulo de número 5, que também é bastante interessante. E quando você puder acompanhar comigo, o capítulo 5 de Mateus, ele inicia, e quantos aqui são alunos da escola dominical? Ficaram alguns aí sem levantar a mão. Amanhã, domingo, tem escola dominical, tá? Amanhã você pode não, voltar depois. a se tornar aluno da escola dominical. Amanhã não. Domingo, depois de amanhã. O capítulo 5 de Mateus, nós estudamos na escola dominical e nós falamos sobre o Sermão do Monte. O capítulo 5 vai nos falar que Jesus subiu ao monte para ensinar as pessoas sobre as beatitudes ou as bem-aventuranças, aonde ele vai dizer que bem-aventurado é aquele, mas o que é bem-aventurado? O aluno da escola dominical sabe, é feliz é aquele. Quem é bem-aventurado é feliz. Logo o Senhor Jesus, ele sobe ao monte para começar a explicar o que nós devemos fazer para sermos felizes. Aleluia! E ele começa lá falando no capítulo 5, bem-aventurados são os pobres de espírito. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Versículo número 3 do capítulo 5. Bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os que são injuriados, perseguidos e caluniados. Jesus traz uma palavra, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus, mostrando para todos nós o que nós precisamos fazer para sermos felizes. Se você ainda não leu, leia lá o capítulo 5 de Mateus, você vai observar como é uma pessoa feliz. De repente, se você não vir para a escola dominical, você vai olhar lá, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu não quero ser pobre, não. Mas apenas um spoilerzinho para você: pobre de espírito é aquele que tem necessidade de buscar a cada dia mais o Senhor. Eu não me canso de me humilhar diante do Senhor, de buscar a presença dEle, de clamar a Ele, falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero mais de Ti. Ah, mas eu já vim da escola dominical vendo
precisamos buscar. Ele continua no versículo número 13, capítulo 5, chamando a atenção, dizendo que, aleluia, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós não estamos aqui para que sejamos notados, nós não estamos aqui para que alguém perceba a nossa presença, ou muito menos que a nossa ausência seja muito faltosa, não. Nós estamos aqui simplesmente para fazer a diferença, para estar presente. Quando a Bíblia está falando para nós que vós sois o sal da terra. Minha filha perguntou esses dias: pai, você já comeu comida de hospital? Eu falei: já, é a minha peça. Mas por que é ruim comida de hospital? Porque é sem sal. Mas a Bíblia está dizendo: ei, você é sal da terra. Aleluia. Aonde você chega, não é para você aparecer, porque se o sal aparecer é porque tem demais, está salgado, vai fazer mal, aleluia. Mas aonde você chegar, que ninguém vai perceber assim, você aparecendo demais. Mas quando você não está, cadê fulano? Fulano não está aqui por quê? Fulano chega e traz uma alegria para nós. Fulano chega e traz uma presença boa para nós. Aleluia. Sabe o que o Senhor está falando? A sua presença, como a presença de Deus, faz a diferença nas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Glórias. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós olhamos o versículo 14, aleluia, nós entendemos que nós possuímos essa luz. Luz essa que pode iluminar aqueles que estão à nossa volta. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver na luz. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, nessa imagem onde aquele jovem ali está numa estrada. E quando a gente fala de estrada, a gente lembra da nossa aqui. Quando a gente vem de Magé para cá, ou vai daqui para lá, se desligar o farol, a gente não vê nada. Mas vós sois a luz. A Bíblia está nos falando, o Senhor Jesus está nos ensinando que aonde você chegar, você pode estar sozinho. Você pode estar sozinha. Ah, minha coordenadora não está aqui, meu irmão não está aqui, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, mas ei, a presença de Jesus está dentro de você. Vocês possuem a luz. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente olha o versículo de número 27, no capítulo de número 5, nós vamos ver Jesus mais uma vez falando: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Mas de repente também, irmão, falando de adultério para adolescente. Quando a gente fala de adultério, a gente está falando de adulterar, modificar, transformar, mudar aquilo que é padrão, aquilo que é normal, e você simplesmente revirar. A Bíblia nos chamou para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício santo, justo e agradável a Deus. Como assim? Romanos vai nos dizer que é o nosso culto racional. Mas quando a gente simplesmente pega o nosso corpo e oferece de forma errada, de forma obscena, de forma obscura, de forma tenebrosa, nós não estamos sendo luz. Nós estamos adulterando aquilo que o Senhor colocou em nós. O Senhor te chamou para ser luz. O Senhor te chamou para ser santo. O Senhor te chamou para chegar e fazer com que a presença dEle esteja no ambiente aonde você estiver. Aleluia. Não adultere a presença de Deus. Não queira aparecer mais que a presença de Deus. Não queira ser uma ilustre onde você chega. Não. Quem tem que aparecer é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando Ele aparece, faz a diferença. Oh, aleluia. Quando a gente inicia capítulo número 6, Jesus ele nos orienta a abençoar aqueles que têm necessidade. Quando ele diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos
falamos que nós somos luz? Somos luz. Só que quando essa luz aparece demais, a luz do Senhor que tem que aparecer, fica de lado. Capítulo 6, no versículo 1, ele está nos chamando a atenção. Ei, você tem o poder de abençoar os outros. Você tem o poder de abençoar o ambiente onde você se encontra. Mas lembre-se, a bênção não é em você, não é você. É a presença de Deus que está em você. Glória a Deus. Aleluia. É a presença, é a presença. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente olha o versículo número 9 do capítulo 6, o Senhor ele nos orienta como nós devemos orar. Né? Todo mundo conhece aí, lembro até o nosso irmão Samuel, que gosta muito de futebolzinho, né? Mesmo até os simples, na hora de começar lá o futebol, faz a oração do Pai Nosso. É uma oração muito interessante, só que nós observamos que Jesus ele não nos ensina a orarmos sempre dessa forma, mas ele nos traz um modelo de oração. E nesse modelo de oração, ele vai nos mostrar a quem nós devemos orar, por quem nós devemos orar, a quem nós devemos adorar. Quando a gente observa ali a leitura, o texto vai nos dizer: Pai nosso que está no céu, eu estou reconhecendo que eu tenho um Pai que está no céu, que é soberano, que está sobre a minha cabeça, que sem Ele eu não sou nada. Aleluia. Aí de repente você faz uma oração que não é um Pai Nosso, mas você começa: soberano e eterno Deus. Falei a mesma coisa que o Pai Nosso que está no céu. Eu estou reconhecendo que existe um Deus que está sobre a minha cabeça, um Deus que é sobre tudo, um Deus que é eterno, um Deus que é poderoso, um Deus que é fiel. Aleluia. Aleluia. E enfim, chegamos no versículo 22. Aleluia. No versículo 22, como os irmãos leram, ele vai falar que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E aí, o tempo é curto, mas vamos tentar falar alguma coisa aqui. Eu tentei tirar essa parte da mensagem, mas o Senhor falou: não, isso aqui também é importante. Então vamos lá, irmãos. E o Senhor nos deu 3 tipos de visão. Lembre-se, a candeia do corpo são os olhos. Olhos, visão. E o Senhor nos deu 3 tipos de visão, à luz da palavra de Deus. A primeira visão é a luz da ciência. O que nós vimos? A visão à luz da ciência. Nós vamos observar, se nós falarmos sobre a visão à luz da ciência, segundo a ciência, para que haja visão, é necessário que haja luz. Como assim é necessário que haja luz? Para que os nossos olhos contemplem alguma coisa, a luz precisa incidir sobre alguma coisa, sobre algum objeto. Aquele objeto reflete nos meus olhos e eu consigo ver esse objeto. Se os irmãos forem ali apagar e as luzes ficar tudo escuro, meus olhos não vai ter nada para refletir, eu não vou conseguir ver mais nada. Isso à luz da ciência. Mesmo dentro da luz da ciência, nós vamos ver que existem também dentro da visão 2 tipos. A visão periférica, aquela que eu consigo ver o que está à minha volta, aquilo que eu consigo ter uma visão ao meu redor. Eu sei que tem um jovem ali tocando violão, ó, mas eu não estou olhando para lá, mas a minha visão periférica consegue enxergar ele. Só que a visão periférica não é uma visão nítida, é uma visão turva, uma visão que pode baralhar, não tem nitidez. Não é rica, porque utiliza poucas células fotossensíveis. Mas existe também a visão direta. É para onde eu estou olhando. É quando a gente começa e olha aquele jovem ali da foto, para onde está o alvo dele. O alvo dele não deve ser a visão periférica, olhar para quem está à sua direita ou à esquerda. Não deve ser olhar para os problemas, as dificuldades, os momentos difíceis da vida. Nós devemos utilizar a visão direta. Olhar só para Jesus.
quando a gente olha essa visão à luz da ciência, nós vamos olhar o Evangelho de João, no capítulo de número 13, a partir do versículo 1 até o 12, nós vamos observar um homem chamado Nicodemos. Quem leu de Nicodemos aí? Quem conhece? Nicodemos. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, homem conhecedor da palavra, conhecedor da lei, mas ele vira e ouve Jesus falar para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na sua visão, na visão natural de Nicodemos, na visão à luz da ciência de Nicodemos, ele vira para Deus e fala: mas eu não estou entendendo. Como é que pode, é impossível uma pessoa já sendo adulta voltar a entrar no ventre da sua mãe? Nicodemos estava com a visão à luz da ciência, à luz do natural. Mas quando a gente observa também o Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ver a história da doença e morte de quem lembra? João 11, Lázaro. Lázaro adoeceu e morreu. Jesus chega lá após 4 dias, Lázaro já morto. E nós conhecemos a história. Segundo os rabinos, o espírito da pessoa fica no corpo até 3 dias depois que ela morre. Mas no 4º dia, o espírito, segundo os rabinos, já foi embora. Mas Jesus chega lá e fala: tirai a pedra. No versículo 39, Marta vira para Jesus: Senhor, as nossas palavras, mas não, já cheira mal. A luz da ciência, a luz do natural, a luz do que ensinavam os rabinos, não tinha mais jeito. Já era o fim, acabou. Aleluia. Vou falar para vocês o nome de Jesus. Mas a luz de Jesus é diferente. A visão de Jesus é diferente. Jesus virou para Marta e disse o quê? Não te he dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Vai pegando aí, Jó, vai pegando aí, ó. Sabe por quê? Muitos à luz de coisas aí de fora vão dizer que não tem jeito, vão dizer que você não foi feito para isso, vai dizer que você não é capaz, vai dizer que você não vai chegar lá. Aleluia. Mas o Senhor está falando para mim e para você aqui nesta noite: se creres, verás. Onde estão os seus olhos? Olha aí, ó. Se creres, verás a glória de Deus. Oh, aleluia. Ezequiel 37, ele nos fala sobre o vale de ossos secos. E o texto, ele diz que aquele vale estava cheio de ossos. E não simplesmente cheio de ossos, eles estavam sequíssimos, esfarelando, não servia mais para nada. Não tinha mais nada ali. Deus vira para Ezequiel e pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Pergunta que Jesus fala aqui, Deus fez, né? Poderão viver esses ossos? Ezequiel, ele poderia muito bem, à luz da ciência, e dizer o quê? Senhor, não está vendo isso? Não tem mais jeito não. Isso aí já era. Acabou. Isso daí vai virar pó daqui a pouco e não tem mais jeito. Mas na sua sabedoria, pega isso aí, Jó. Olha, aleluia, ainda que pareça que é pó, ainda que pareça que são sequíssimos, não tem mais jeito. Joga nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, se o Senhor quiser, pode acontecer. Ele diz: Senhor, tu sabes. Aleluia. Nós conhecemos muito bem a história. Aleluia. A Bíblia nos fala que Deus orientou Ezequiel a profetizar. E aquilo que era final de história, Deus colocou de pé um grande exército. Olha a visão. Onde estão os seus olhos? Mas existe um outro tipo de visão. A segunda visão é a luz da razão. Quando a gente fala da visão, a luz da razão vai dizer sobre tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que eu posso ter certeza. Aleluia. Só que a gente aprendeu na escola dominical que quem vive por fé não tem medo.
Quem vive por fé não precisa olhar as coisas que são naturais. Quando a gente observa lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29, nós vamos ver Jesus, após ressuscitar, apareceu a muitos. Tomé, lembra de Tomé? Tomé ficou sabendo, Jesus ressuscitou. Quem foi Tomé? Discípulo de Jesus. Tomé, discípulo de Jesus, quer dizer que Tomé andou com Jesus. Tomé conhecia Jesus. Tomé conhecia o cheiro de Jesus. Tomé comia com Jesus, bebia com Jesus. Tomé conhecia tudo de Jesus. Tomé ouviu a voz de Jesus falando: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas quando veio a morte, que a luz da ciência não tem mais jeito, o que Tomé falou? Tomé virou e falou, versículo 24 a 29 de João 20: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão em seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Jesus apareceu para ele. Eu imagino Jesus chegando e falando aqui, ó, bota a mão aí, bota a mão aí. Eu não acredito, não preciso colocar a mão, bota a mão aí. E quando ele coloca a mão, eu acredito. E Jesus vira para ele e diz: o que é que lembra aí? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Aqueles que não viram, mas creram. Ei, jovens, se os teus olhos estiverem só naquilo que você está vendo, você não vai chegar naquilo que a gente está almejando, que é o céu de glória com Cristo. Os seus olhos não podem estar simplesmente naquilo que é palpável. Os seus olhos não podem estar simplesmente naquilo que é natural. Os teus olhos precisam estar naquilo que é invisível. Oh, aleluia. Glória a Deus. No livro do princípio, Gênesis capítulo 18, versículo 9 em diante, o anjo aparece a Abraão. Ele faz promessas. E a promessa